Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Potencial Compliance Brasil. Eu sou a Gladys Chueira e você já me conhece. E esse é mais um episódio do Potencial Compliance que vai falar aí sobre as estruturas de governança corporativa, auditoria, riscos, compliance, é claro, e muito mais. E hoje eu tenho a honra de receber o Rafael Accardo. Ele tem um cargo comprido aí, com muita responsabilidade. Ele é Head de Riscos, Controles Internos, Compliance e Auditoria Interna da Cocal. Rafael, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por estarmos aqui com a gente para dividir conhecimento. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Gladys. Prazer é todo meu. É muito bom estar contigo. Tenho acompanhado aí alguns podcasts do Potencial Compliance, excelentes assuntos, né, abordados aí por diversos profissionais. Eu acho que é bem importante, né, a promoção que você executa através desse canal e espero poder contribuir aí um pouquinho com o meu conhecimento, um pouquinho do que eu tenho vivenciado, enfim, as experiências que eu possa aí compartilhar de uma maneira clara para todos os ouvintes. Claro, claro. E como de costume, Rafael, a gente já parte aí para a primeira pergunta. Na verdade não é uma pergunta, né, mas é uma questão importante para que os ouvintes que aqui estão e que acompanham esse podcast, eles possam conhecer um pouquinho do personagem, da pessoa que está aqui gravando esse podcast. Então eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho da sua jornada de trabalho e até chegar onde você chegou hoje, que é head aí de várias áreas, né, que você tem aí vários chapéus e é muito importante esse trabalho que você tem feito, inclusive nessa indústria, né, que é uma indústria bastante sensível, que é a indústria do agronegócio, né? Sim, agora no agro, né, então, como você já fez uma breve apresentação, né, sou o Rafael Accardo, atualmente, né, atuo como head, né, da parte de riscos, controle, compliance e auditoria interna aqui da Cocal. Cocal é um grupo, né, Cocal Energia é responsável do setor sucroenergético. Tenho aí uma experiência por volta de 15 anos nessas estruturas, sempre voltadas, né, principalmente à segunda linha de defesa e à terceira linha de defesa, estruturas como eu comentei agora, de riscos, controles, compliance e auditoria. Também tive uma experiência em controladoria e a minha carreira, na verdade, ela iniciou na Deloitte. Entrei como trainee, né, alguns anos atrás, passei aí 5 anos pela Deloitte, por diversas empresas e diversos tipos de projetos. Foi aí que eu comecei a conhecer muito mais sobre essas estruturas. Anterior à Deloitte, eu trabalhei numa multinacional, mas era numa área mais específica, no setor logístico, então eu tinha pouco conhecimento sobre as organizações. Pela Deloitte eu consegui entender um pouco mais dos negócios, entender um pouco mais sobre risco, sobre auditoria, o papel desses órgãos aí, né, instrumentos de governança. Passado esse tempo de Deloitte, eu entrei no grupo Terrios Brasil, que é um grupo com 7 usinas aqui, né, na região de São José do Rio Preto, também do setor, né, sucroenergético, usina, produtores de açúcar, etanol, cogeração, enfim. Fiquei lá também por aproximadamente 5 anos, levando a estrutura de riscos, de controles, né, levamos também a parte de auditoria interna, enfim. Era uma estrutura nova também que estava iniciando. Perfeito. Posterior a essa experiência, passei pela Unimed. A Unimed foi bem interessante, porque até então não conhecia o setor de saúde. Então, passei a conhecer nessas estruturas, incluindo também controladoria. Foi ótimo, conheci aí as particularidades do setor e como aplicar esses métodos também para esse setor. E agora, mais recentemente, no grupo, que é a Cocal, tem sido aí referência no setor, né, nos últimos anos. São 2 unidades industriais aqui na região de Presidente Prudente, né, que é Paraguaçu Paulista e Narandiba. Tem uma moagem aí representativa, né, cerca de 8,5 milhões de toneladas de cana-ano, né, produz açúcar, né, cerca de 600 mil toneladas ano, 350 milhões de litros de etanol,
450 mil mega de energia. Então, assim, é um grande grupo, né, uma grande usina, e vimos justamente para estruturar essas áreas, né, essa função, complementando aí a estrutura de governança que a Cocal tem feito nos últimos anos. Perfeito. Muito legal essa trajetória. A gente percebe que você é um profissional multifuncional, né? Porque você passou na área de saúde, na parte de consultoria, então parece bastante interessante porque você foi adquirindo algumas experiências distintas, mas que hoje você consegue ter uma visão holística sobre um processo da agricultura. É fantástico, muito legal essa sua trajetória de trabalho. Bom, e aí a gente vai falar agora especificamente sobre essa questão de abarcar aí várias áreas, né, vários setores, desde a governança, do risco, compliance, auditoria interna. Como que é para você, como profissional, e aí a pergunta que eu queria fazer, na verdade, como é que está ligado em todas essas matérias, né, essas faculdades, vamos dizer assim, num ambiente do agronegócio que, por vezes, não é tão solidificado em processos ou em estruturas de governança, e é sempre um desafio, né? Sim, com certeza. Assim, a experiência multidisciplinar, ela vem, né, as Big Four, elas dão realmente um preparo muito bom para o profissional. Eu agradeço muito de ter iniciado minha carreira em Big Four, porque realmente me deu essa capilaridade aí de conhecimento. E agora, no sucro energético, ou seja, setor agro, né, a gente tem visto aí o quanto que o Brasil tem avançado, né, com esse setor, o quanto que é representativo aí o PIB, né, do país, e devido a isso, a importância de cada vez mais mostrar, não somente, né, claro, internamente, como também externamente, mostrar o quanto que o setor já tem se desenvolvido, porque é um setor que traz aí um modelo muito mão na massa, né? É um modelo que essa preocupação com as boas práticas, na verdade, ela é claro que existe, mas é uma estrutura que realmente ela prima pela execução das atividades, né? Ela não fica presa à literatura de como estruturar algo, a governança dessas empresas. Ela realmente tem uma preocupação muito grande com a produção e agora cada vez mais com a própria consolidação de algumas empresas em determinados setores, né, os subsetores do agronegócio, tem exigido um nível maior, uma maturidade maior de governança. Então começam a aparecer essas estruturas, essas necessidades, e a gente começa a sair de um modelo familiar para um modelo um pouco mais estruturado. Perfeito. Um modelo um pouco mais profissional. E aí começa a aparecer, né, a figura da governança corporativa, o que é essa governança e de que forma que a gente consegue aplicar, claro, sempre de uma maneira customizada, não só nesse setor como em qualquer outro, mas cada vez mais a gente vê essa importância para o setor, haja vista que a gente está sofrendo ainda algumas consolidações, a gente tem ainda grandes grupos familiares e que estão se profissionalizando, porque novas gerações chegam, uma exigência maior do mercado, a necessidade de capitalização dessas empresas e para isso, né, eu preciso demonstrar essa gestão um pouco mais profissional e o que facilita bastante aí a entrada de capital nesse setor. Perfeito. E a própria governança, as boas práticas de governança de empresas que estão em mercado de capital, por exemplo, já exigem isso, né? Já é uma exigência. Então, se você quer entrar num novo mercado, você já está basicamente obrigado, efetivamente, a criar aí uma estrutura de governança, procedimentos, processos e tudo que se relaciona de fato com essas boas práticas, né, Rafael? Isso. Eu vejo que quando a gente fala de governança e fala dessas outras estruturas, às vezes em determinados bate-papos a gente percebe que parece um bicho de sete cabeças ou algo totalmente fragmentado, né?
que na verdade a gente vê o quanto que é importante a interdependência, né, dessas estruturas. Porque Perfeito. quando a gente fala de governança, né, vamos pegar o nosso setor, né, do agro, e empresas que estão se profissionalizando e cada vez mais com investidores, querendo, né, um nível de transparência maior, a prestação de contas de tudo que está acontecendo. Então, começam a aparecer essas práticas, né, de governança e que inclui esses instrumentos como controle interno, como gerenciamento de riscos, como compliance, ou seja, todas essas necessidades, né? Então, assim, o que é bacana é que a gente começa, na prática, né, a entender o que é a governança. Então, se a gente pegar lá, pelo Código das Melhores Práticas, né, do próprio IBGC, que fala que é um sistema pela qual as organizações, né, as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, e que há esse relacionamento, né, entre sócios, e os sócios, às vezes, é uma família que está deixando para uma geração seguinte, e às vezes a geração seguinte ela já entra num conselho e não mais no executivo. Então, de fato, a gente começa a entender a real necessidade de colocar aquelas práticas de governança, aqueles princípios de governança no dia a dia da empresa, e rapidamente a gente começa a perceber o resultado. Sim. Né? Porque pelo próprio manual que a gente tem lá, os papéis e responsabilidades, né, de todos aqueles órgãos, né, toda a estrutura, desde sócios, né, os instrumentos societários, contrato social, assembleia geral, acordo de acionista, enfim, desce ali para conselho de administração, comitês, diretoria. Então a gente começa a perceber que, poxa, é uma grande máquina, né, administrada por algumas pessoas, porém com uma relação muito forte em várias outras, ou seja, os stakeholders, né? Então a gente começa a pensar, poxa, como é que tudo isso vai se relacionar, já que agora é um negócio maior, é um negócio que precisa ter uma prestação de contas mais apurada, uma transparência mais apurada, como é que eu vou fazer tudo isso rodar, né? E aí a gente vê aquela parte do manual também que fala sobre órgãos de fiscalização, né? Órgãos de fiscalização e controle, que aí entra, né, a figura de uma auditoria interna, de uma estrutura de riscos dedicada, de uma estrutura de controles internos e conformidade, que aí inclui, né, o compliance, tem a própria auditoria independente, às vezes um conselho fiscal, um comitê de auditoria, um ou outro, ou ambos, né? Então a gente começa a perceber que tudo isso ele se relaciona, né? E a grande missão disso a gente conseguir estabelecer esses princípios dentro da organização. Perfeito. Uma vez implantada, a gente chega à conclusão dessa transparência, de uma maior equidade, da prestação de contas, da responsabilidade corporativa. Então, a gente começa a estabelecer essa relação de confiança mesmo entre todas essas partes, incluindo também os terceiros. Perfeito, Rafael. Muito legal a tua fala. E mostra bastante senioridade, né, no que se refere à governança, né, que é algo que precisa realmente estar estabelecido estabelecido de forma robusta dentro das organizações. Isso realmente é muito importante. Agora, o que a gente percebe, e aí você também comentou isso, é uma coisa interessante, que a área de GRC, ou a área que você dirige aí como head, né, ela concentra muitas atividades, né? Como que você, na sua prática de trabalho, na sua prática de jornada mesmo, nessa trilha que você tem traçado, você gerencia ou gerenciou ou está gerenciando efetivamente todos esses elementos? Você tem uma equipe para cada elemento, por exemplo, governança, para risco, para compliance, auditoria interna, enfim, ou são todos da mesma equipe, reportam todos para você, obviamente, mas você tem essa estrutura, enfim, como é que funciona aí? A governança em si, né, a empresa, né, o grupo, ele tem adotado excelentes práticas já há alguns anos, né? Então já tem uma estrutura de conselho consolidada,
já tem, né, auditoria independente há muito tempo, é uma empresa que fatura aí cerca de 1,5 bi, né, de receita líquida, né? Então, falando em governança em si, esses órgãos eles já se exercitam há alguns anos, né? Quando eu entrei, há um ano atrás, eu entrei justamente para fortalecer um pouco essa questão de órgãos de fiscalização e controle, Perfeito. bem voltado a risco, controle, compliance e auditoria interna. É o que você falou, na verdade, né, o desafio ele sempre vai existir, né? A gente tem organizações hoje no mercado, né, pelo menos que eu acompanho, organizações como a minha, né, onde eu atuo, onde tudo isso está debaixo de um único executivo. Eu vejo organizações que isso estava descentralizado e acabou unificando, mesmo grandes organizações, ou seja, a gente tem a figura do head, um reporte a conselho, e às vezes com um reporte até duplo, né, com o conselho e o principal executivo, para alguns assuntos de segunda linha de defesa. Perfeito. E tem aquelas outras organizações que, de fato, mantêm uma segregação muito forte entre essas atividades, segregação entre aspas, porque esse é o outro desafio para quem tem esse chapéu dividido, né? Para quem tem o chapéu como o meu, onde você tem tudo debaixo de uma única estrutura, você precisa desenvolver, sim, essas características, mesmo que você tenha um único time. Então, você vai desenvolver, sim, a sua frente de auditoria, você vai desenvolver, sim, sua frente de controle, sua frente de risco, sua frente de compliance. É isso que eu tenho feito nesse um ano que eu estou aqui, né? Fortalecido cada vez mais essas estruturas, apesar de uma equipe muito enxuta, né? Hoje eu estou com 5 colaboradores. Puxa vida. E tem um apoio também de consultoria, é o que me ajuda bastante, a capilaridade e a forma de cada vez mais consolidar a identidade dessa estrutura. Só que a gente vê estruturas que estão totalmente fragmentadas, separadas, vamos falar assim, mas tem esse outro desafio de fazer com que todas elas tenham uma sinergia, né? Então, o desafio de quem está com toda essa estrutura é conseguir trazer a identidade de cada uma dessas estruturas sem que elas fiquem conflitando, e aí você tem uma facilidade maior, porque você faz a gestão disso tudo, você concilia os seus planos anuais, o seu plano de auditoria, o seu plano de riscos, o seu plano de controles, compliance. Por outro lado, você tem esse desafio de não perder essa sua independência, né, enquanto auditor, ou mesmo de manter um aspecto consultivo enquanto controle, enquanto riscos, enquanto compliance, pelo menos uma parte dessa caixinha. E, então, assim, aqui, né, o que eu tenho feito, e até compartilhando um pouquinho dessa experiência, né, o que eu tenho experimentado ou seja, eu iniciei há um ano atrás com toda uma abordagem de análise geral de riscos, ou seja, o que preocupa o executivo, o que preocupa os membros do conselho, né, que são os sócios do negócio, o que preocupa diante dos principais objetivos estratégicos, né? Então, num primeiro momento, o que eu consegui obter foram essas principais preocupações, onde eu consegui tangibilizar essas preocupações, esses riscos, em programas de trabalho, em planos anuais de trabalho. Que legal. Né? Então, eles são desdobrados num plano anual de auditoria interna, sempre com base em riscos, né? Então, eu procuro vincular, né, essas principais preocupações aos principais processos da nossa cadeia de valor, e através desse plano eu entro com um trabalho típico de auditoria, faço um diagnóstico de como que estão os riscos, porque eu faço avaliação da estrutura atual de controle interno, eu tenho um should be, e isso lá na frente vira uma recomendação, né? E eu entro com os testes substantivos, né? Testes de base, enfim, me aprofundo justamente para verificar como que esses riscos estão sendo geridos na organização. E aí, pouco a pouco, através do reporte, eu passo a mostrar para o conselho se realmente aquela percepção inicial
eles estavam corretos ou não, ou tinha algum equívoco de interpretação, né? Então, agora eu estou levando algo um pouco mais detalhado, né, para eles, justamente para verificar se tudo o que eu levo corrobora o que eles pensaram lá inicialmente. Agora, tem também essa estrutura de controles, né? Então, a estrutura de controles, ela fica mais dedicada a apoiar na implementação, e aí é um desdobramento junto com as áreas dessas boas práticas e de que forma que a gente pode endereçar esses principais riscos. Então, é um trabalho um pouco mais próximo da primeira linha de defesa, né? Então, é algo que eu tenho desenvolvido mais recentemente, justamente para fortalecer essa segunda linha, e seja a terceira linha como auditoria ou a segunda linha enquanto controle, ambas têm essa grande missão de fortalecer a primeira linha de defesa, que é a operação. Perfeito. E tudo isso acaba respondendo um processo de riscos, de gerenciamento de riscos, né? Riscos dos mais diversos, né? Através de um dicionário comum, a gente acaba atuando em riscos operacionais, riscos de cyber, riscos de compliance, riscos de governança, riscos financeiros. São esses diversos riscos ou fatores que acabam aparecendo aí nas nossas estruturas, na nossa cadeia de valor. Então, essa combinação de trabalhos que eu acho que é o mais interessante, né? Porque, de fato, seja numa estrutura com essas estruturas segmentadas, né? Ou seja numa estrutura onde tudo isso está debaixo de um único executivo, eu acho que assim, a premissa básica é essa: isso tudo tem que estar integrado, tem que responder à governança, faz parte da governança, como um instrumento, um órgão de governança, né? Todas elas estão sobre aí o grande objetivo de proteção de valor do negócio. Perfeito a tua visão, Rafael, e acho muito interessante esse seu posicionamento. E aí, partindo desse pressuposto, o meu próximo questionamento, né, meu próximo pensamento aqui para compartilhar com o pessoal, e até ouvir de você isso, é claro, você entende que a área de governança corporativa ela é uma área que pode mudar a perspectiva do gestor e dos stakeholders? Sim, bastante, né? Bastante, porque a gente, assim, na prática, a hora que a gente começa a ver a implantação, e aí eu não falo nem de uma área específica, na verdade, eu vejo como a própria Cocal, né? Ela não tem uma área específica de governança, mas ela trabalha com bons instrumentos de governança. Então, a hora que você vê um conselho atuante, né? Ou você vê, por exemplo, vou falar um pouquinho da minha estrutura, onde eu reporto esses resultados a um comitê de auditoria, né? E eu também reporto esses resultados para o conselho. Ou seja, isso muda muito, muda completamente, né? A maturidade quando a gente entra em campo, quando a gente realiza o trabalho e quando a gente reporta. Então, a gente consegue, olhando para um processo de gerenciamento de riscos, a gente consegue concluir todas as etapas, né? Desde a identificação do risco, com esses trabalhos mais estruturantes, com esses trabalhos junto a conselho, que se não tivesse o conselho seria um pouco mais difícil, né? Então, a gente começa a verificar essa identificação, avaliação, né, análise do risco, toda a parte de tratativa, monitoramento e reporte. Então, a gente conclui o ciclo, né? E a hora que você conclui o ciclo, você começa a perceber o quanto que isso agrega de valor para a organização. Então, uma empresa que começa a adotar essas diversas práticas, seja através da instauração, né, desses órgãos de fiscalização e controle, seja através da instauração ali de um conselho, que seja um conselho consultivo, às vezes não é um conselho de administração por ser uma empresa limitada, mas que seja um conselho consultivo que já comece a dar o mesmo tom de um conselho de administração, ou eventualmente não é um conselho fiscal, mas é um comitê de auditoria que também começa a dar um tom diferente, né, para a gestão, para a administração, fiscalizando ou orientando, né, os atos da administração.
Isso é muito bom, a gente começa a perceber, né, um alinhamento muito forte entre os interesses das partes, né, vamos falar assim, dos stakeholders, né, um alinhamento entre acionistas, né, sócios e os executivos, isso dentro de um fórum estruturado, porque aí a figura de um conselho, seja de administração ou consultivo, como eu comentei, você tem um fórum, você tem uma agenda, né, você tem ali uma pauta que você tem que seguir rigorosamente, e aquelas extraordinárias, onde tudo isso começa a ter esse nível de governança profissionaliza demais, né, a estrutura. Você começa a ter um modelo de gestão muito mais apurado, onde você consegue trazer um pouco mais de transparência, essa prestação de conta ela é sempre cobrada, né, exigida da administração. Você começa a ter um pouco mais de facilidade de acesso a recursos, né, fontes de financiamento, seja às vezes para o lançamento, às vezes um IPO, ou eventualmente a tomada, né, em bancos, certificados de recebíveis, enfim, tudo isso faz com que o seu negócio cada vez mais se profissionalize, que você alcance bons ratings e que através deles você tenha mais acesso a recursos baratos, né, para você poder financiar toda a sua operação. E como eu comentei, né, a transparência, porque você perde um pouquinho você tem essa descentralização, né, da tomada de decisão, e aí você traz transparência para tudo isso. Então passa a não ter aquela figura mais de puxa, o dono fala e todo mundo faz. Então, quer fazer certo? Faz o que o dono pede. Então, você acaba deixando um pouquinho isso de lado, né? O sócio, o dono, o proprietário, ele tem sim sua voz sobre o negócio, mas dentro de uma estrutura muito mais organizada. Então, flui muito melhor, né? E isso tudo é um treinamento, na verdade, é um grande exercício, né? Falo que a gente é entusiasta nessa área, tal, mas na verdade é uma arte que você vai estudando, não tem olha, tem que ser assim, e aí todo lugar que você passar realmente vai ser isso, você pega a literatura e aplica, não é. Você tem que, na verdade, acho que o grande barato disso tudo, e o que nos anima, é que você de fato precisa entender bem da literatura, mas muito mais que isso, interpretando essa literatura, customizar algo que seja realmente aplicável ao negócio e que você consiga transformar esses princípios, missões, valores da empresa em ações concretas e efetivas. Perfeito. E aí você começa a unificar muitas frentes. É bem assim, eu acho que esse é o divertido, né, dessa estrutura. Não, e o interessantíssimo que você comentou sobre a questão do gerar valor. A pergunta quando a gente começa a implementar um programa, não vou chamar só de compliance, mas de governança como um todo, e você começa a apresentar resultados efetivos e os stakeholders olham para isso e falam, nossa, nunca imaginei que isso poderia acontecer na minha organização, ou nunca imaginei que esse problema poderia gerar tais desdobramentos, isso começa ou a assustar ou começa a deixar o stakeholder feliz, porque você vai minimizando, mitigando, vai fechando o ciclo, por exemplo, para combate à corrupção, fechando o ciclo para desperdícios, porque você vai olhar o operacional como um todo, estratégico, financeiro, enfim, você vai tirar um raio-x, né, da companhia. Isso é fantástico, né? Perfeito. É realmente isso. E assim, não há necessidade de você ser uma SA, né, que tenha capital aberto, enfim, ou que seja, né, listada na Bolsa, né, nos Estados Unidos, enfim, que tenha aí a SOX, né, regulando o seu negócio, que você tenha que aderir, por exemplo, uma seção 404 para falar sobre controle interno, ou que você seja extremamente fiscalizado por órgãos, como tinha no setor, né, de onde eu vim agora mais recentemente, como a Agência Nacional, né, de Saúde Suplementar. Não há necessidade disso. Na verdade, você cria a sua governança do seu tamanho, né? Não tem um tamanho único, né? Então, você cria a governança do seu tamanho. Poxa, peraí, diante do meu planejamento estratégico, o que eu preciso nesse momento, né? Será que eu preciso de uma estrutura que me traga ali todo
as exigências de um programa de integridade? Ou se eu fizer parte disso, eu já consigo, durante o ano, eu já consigo chegar bem próximo do ideal para o meu negócio. Então, na verdade, assim, é uma dinâmica bem interessante, que ela tem que estar muito próxima, muito alinhada ao seu planejamento estratégico, né? Porque se a gente parar para pensar a quantidade de coisas que as organizações elas precisam fazer, que elas têm que despender recursos, né? Que elas precisam despender, se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazer tudo e menos produzir. Perfeito. Né? Então, o que eu gosto muito nesse setor que eu estou agora é que, assim, há uma preocupação muito grande com o produto. Há uma preocupação muito grande com a produção. A gente, de fato, a gente tem uma cadeia muito extensa, né? Vai desde a produção de cana, começa lá em todo aquele preparo da terra, né? Até a cadeia final lá que a gente está falando, do açúcar que vai ser vendido, do etanol e outros subprodutos que tem nessa cadeia, que são vários, né? O que a gente coloca, cada hora sai algumas novidades ali de subprodutos desse processo, né? Então, assim, a preocupação de fato é que a gente consiga produzir, que a gente consiga prover essa sustentabilidade, né, do agronegócio. E agora, essas boas práticas, né, paralelamente, elas estão tornando aí o nosso setor um setor fantástico, né? Eu acho que realmente a gente vai cada vez mais receber muita visita de pessoas externas, de executivos, porque o negócio ele vem se profissionalizando e essa cadeia produtiva é maravilhosa. Excelente. Não, eu acho que sem dúvida é isso e na verdade a gente tem buscado entregar realmente valor para os stakeholders, para os minoritários, porque os minoritários também eles precisam de cuidados, e a governança, eu acho que ela olha para tudo isso, né? Ela olha não só para isso, mas para tudo isso que envolve, né, no final do dia, a estrutura, né, a estrutura da companhia e assim por diante. E isso faz o GRC, a governança, o compliance, bastante desafiadora, Rafael. E eu queria ouvir de você, nessa questão dos desafios, né, como que você o que você tem aprendido, né? Eu acho que o que mais a gente consegue apresentar aqui é essa aprendizagem que a gente tira todos os dias e no final do dia algo que a governança realmente que a governança traz, mas não só a governança e todos os outros elementos que abarcam a governança corporativa, e essas aprendizagens, desculpa. O quanto você acha que tem aprendido com essa sua caminhada, essa jornada sendo head de uma grande empresa e sendo head de várias das áreas de governança corporativa? Eu acho que, assim, né, igual a gente vê quando a gente vê o posicionamento, né, do IAE lá se não me engano, 2013, que fala das linhas de defesa, né, na verdade o modelo ideal, que não existe, a gente teria somente uma linha de defesa, né? Uma única linha de defesa teria que ser suficiente para fazer tudo e de uma maneira muito segura, né, com toda essa governança. Perfeito. Mas, de fato, isso não existe. Então, a gente tem, né, o papel e responsabilidade, ou seja, a missão de diversos órgãos dentro de uma organização e que a gente pode segregar em 3 linhas, né? A linha mais, né, de fato, a linha de frente ali, que toma o risco, né, está o tempo todo tomando risco. Essa segunda linha, que é uma linha um pouco mais consultiva, com estruturas de suporte, que se encaixam aí, estruturas como controle interno, como gerenciamento de riscos, né, o próprio compliance, que tem um pezinho ali, né, pelo menos o que eu acredito, um pezinho na segunda e um pezinho na terceira, e a própria terceira linha como a auditoria interna.
Eu acho que assim, o desafio maior, né, nas organizações, de fato, é a interação entre elas, para que de fato a gente não tenha a duplicidade de atividades, porque aí a gente está de fato rasgando o dinheiro, né? Perfeito. E eu acho que assim, se a missão da segunda e terceira linha é cada vez mais preparar a primeira linha, apoiar a primeira linha, a gente, na verdade, trabalha sempre, penso dessa forma, tá? Mas a gente trabalha sempre para que a segunda e a terceira linha não seja tão exigida, né? Então, se a gente não se reinventar, e aí eu vou dar um exemplo, né? Você começa a trabalhar, por exemplo, uma estrutura de controle interno, e aí você se debruça sobre determinados processos, sobre determinados controles, e cada vez mais você começa a munir a primeira linha de defesa com bons controles, controles mais otimizados, mais eficientes, mais automatizados. E aí, cada vez menos, talvez, ela precise de você e cada vez menos, talvez, ela precise de uma auditoria, na teoria. Perfeito. Então, se essas estruturas de controle, de riscos, né, de auditoria, se elas não se reinventarem, de fato, vai chegar um momento que o nível de governança ele vai estar tão alto, né, que essas estruturas elas ficarão um pouquinho mais deixadas de escanteio, né? Então, eu acho que é aí que entra o papel importante, né, do executivo, junto com toda a equipe, de trazer tecnologia, né? Porque hoje, quando você fala de auditoria, né, antigamente você via aqueles departamentos assim, com diversas pessoas fazendo auditoria, ou era uma auditoria deixada de escanteio mesmo. Mas, para fazer um bom trabalho, tinham lá várias pessoas. Hoje você vê grandes organizações com 2 auditores, um auditor, um processo de monitoramento contínuo muito eficaz. Perfeito. Então, assim, eu acho que esse desafio, eu acho que é o que veio na minha cabeça agora. Acho que esse bate-papo é interessante, porque além de ser descontraído, ele é bem improvisado, assim, né? Eu acho que o desafio maior seria a tecnologia, para que, de fato, hoje a gente já tem no mercado algumas tecnologias que dão essa sustentação, que nos permite, né, executar bons trabalhos. um monitoramento contínuo, é quase que um Big Brother, né, que você consegue através de KRIs, ou seja, seus indicadores de risco, você consegue monitorar muita transação. Então, você consegue, né, levar para a ponta uma tecnologia onde você faz não só a auditoria, como você também faz toda essa parte de controle, fazendo essa retroalimentação do que você consegue enxergar através dessas ferramentas, através de robozinhos, com o que chega para você, e aí, através do que chega para você, o que você vai fazer de melhoria contínua, né? Girando esse PDCA. Perfeito, perfeito. E uma coisa que você comentou é fantástico, dessa questão do valor. Não tem algo melhor do que os stakeholders queiram que não seja a atribuição de valor no final do dia, tanto para a marca como para a empresa, para os funcionários, enfim. É fantástico esse seu posicionamento. Bom, a gente sabe que para manter, né, efetivamente o GRC atualizado, com essas boas práticas, com tecnologia, como você falou, se for uma empresa de grande porte, ela vai investir aí determinados recursos para que, de fato, a governança saia, né, essa estrutura seja bem estabelecida. Agora, já numa empresa pequena, que queira ter governança, por exemplo, como que ela começaria? Porque ela tem um problema de investimento, porque ela é pequena, ou ela é média, enfim, e ela não quer investir milhões de reais, por exemplo, em contratar um head de governança, por exemplo, e que abarque aí essas equipes todas, mas ela quer ter uma estrutura de governança. Como que ela faria isso? É o que a gente sempre escuta, né?
Não adianta a gente pensar no que né, o mesmo tamanho, né, um tamanho vai servir para todos. E de fato não serve, né? Mas através de todos esses princípios você consegue implantar, da mesma forma que você implanta numa grande organização, onde você tem ali rede de controles, rede de riscos, rede de auditoria, aí você tem o executivo de governança, com uma secretaria de governança enorme. Você pode implantar isso num negócio menor, né? Centralizando um pouco dessas atividades, compartilhando algumas coisas com áreas de controle, a própria controladoria, que tem essa missão também, né, de prover controle para a organização. Então, você consegue ali remanejar determinados profissionais para promover isso. Porque tem um trabalho de aculturamento muito forte, né? Então, eu acho que assim, o primeiro passo é você começar a provocar isso dentro da organização, né? Então, não há necessidade, às vezes, de você ter um gerente, um head ali que responda pela governança, mas dá para você exercitar isso junto aos seus executivos, né? Então, você pode promover os fóruns junto aos proprietários, como, né, numa mesma dinâmica de reunião de conselho, né? Como eu comentei, ao invés de um conselho de administração, um conselho consultivo. Perfeito. Se a organização ela não tem, né, recurso para trazer executivos, às vezes, né, profissionais de mercado, para participar desses fóruns, né, inicialmente poderia fazer com os executivos e com os proprietários, né, mas que tivesse sim uma agenda, que tivesse ali a pauta, né, dessa reunião, com toda a ata, enfim, o que está sendo tomado de decisão. Então você vai, na verdade, implantando um aculturamento, e aí pouco a pouco, a hora que você começa agregando valor ao negócio, né, e o seu negócio crescendo, você começa a trazer um pouco mais de recurso para essas estruturas. Mesma coisa. Eu vou fazer já de cara uma estrutura que tenha totalmente segmentado ali auditor interno, controle interno, risco. Numa dessas, você pode fazer, né, compartilhar recursos para que tudo isso aconteça e com uma característica muito forte em cada momento, né? Poxa, esse momento aqui eu estou com um chapéu de auditor, esse outro momento aqui eu estou com um chapéu mais consultivo. Perfeito. Então, assim, não há problema em fazer isso, né? Às vezes, tem algumas organizações que, apesar de não terem recursos, né, para prover uma estrutura um pouco mais pesada em relação a essas áreas, fica, às vezes, muito preso numa literatura e que é uma literatura que está andando para trás, né? Então, assim, eu acho que esse é o cuidado. A gente fala assim, não, peraí, o que é lógico para nós, né? É igual... Eu tenho 3 filhos, né? Eles são pequenos, a maneira de explicar para eles é totalmente diferente de explicar para um adulto, né? Então, para o adulto, quando a gente termina, a gente sempre fala, poxa, faz sentido? Faz. Então, é muito não faz sentido. Então, entre os executivos, eu acho que tem que ter esse exercício se faz sentido. Porque numa dessa, dá para criar uma estrutura bem bacana, dá para você segregar muitas funções dentro de uma organização, sem a necessidade de sair contratando um monte de executivo, e garantir, ter uma transparência, ter uma segurança sobre as transações. Então, assim, eu acho que vai um pouco dessa criatividade atrelada à literatura, é claro, para que a gente nunca descole demais, porque, queira ou não, a literatura ela está posta também devido a muitos estudos de muitos anos, né? Eu particularmente, eu não fico tão preso na literatura. Gosto de caminhar bem lado a lado, mas, assim, em determinados momentos você não pode ficar muito amarrado a ela, porque ela também não é tão objetiva. Então você vai num lado mais criativo, num lado que faça sentido, e compartilhando isso com os principais executivos, membros de conselho, quando, né, a estrutura tem, você acaba encontrando ali o caminho ideal para o momento. Você me deu um gatilho aqui bastante interessante para te fazer uma pergunta, que inclusive não estava no nosso roteiro, mas eu vou te desafiar aqui a essa pergunta, sobre criatividade. Hoje, os heads de compliance, governança, enfim,
eles precisam realmente usar da criatividade para não só mostrar resultados efetivos, mas também para engajar as pessoas a fazerem o que tem que ser feito, né? E aí a pergunta que eu faço é: o quanto você acha que os gestores eles estão dispostos a ser criativos? Eu acho que, bom, eu vejo isso de duas formas, vamos tentar classificar assim, né? Mas você tem gestores que tanto ele quanto a estrutura dele está 100% dedicada a apagar incêndio. E aí, muito provavelmente, esse gestor, essa equipe, vai ter uma criatividade muito baixa. O nível de criatividade vai ser muito baixo, porque, na verdade, a criatividade sempre vai estar voltada a apagar um incêndio. Né? Qualquer balde de água que colocar do lado dele ali, ele vai querer pegar para apagar o incêndio. Porque ele não aguenta mais ser cobrado por aquilo. E você tem as estruturas que não. Né? Por mais que você tenha uma situação, às vezes, até caótica, ele vai segregar ali X% do FTE, né, na força de trabalho dele, ele vai segregar para olhar para frente. Eu acho que esse executivo, só de fazer isso, ele já está sendo extremamente criativo. Perfeito. E é aí que começam a aparecer essas oportunidades. Eu acho que esse é vou falar o jargão aí, né, o pulo do gato. É importante que a gente tenha uma dedicação de um percentual do nosso FTE, da nossa força de trabalho, olhando para frente. Porque tem muita oportunidade para a gente explorar em qualquer área, em qualquer processo, seja de primeira linha, segunda ou terceira linha. E não necessariamente você precisa envolver só tecnologia também, né? Voltando aqui um pouquinho para aquele tema que a gente conversou no começo, que, claro, a tecnologia ela veio hoje para melhorar e reduzir custos também, né? No final do dia é isso que a gente tem. Mas, quando a gente tem uma equipe que é voltada não só para apagar incêndio, quando eu falo equipe, é governança como um todo, tá? A gente também potencializa a criatividade dessa equipe. E aí ela traz soluções, ela traz mecanismos, ela traz processos, né, que eventualmente possam, de novo, não necessariamente tecnológicos, mas que podem e trazer um resultado muito mais efetivo, muitas vezes, do que você contratar um super software de gestão de risco, de compliance, de canal de denúncia e assim por diante, e que seja funcional para a empresa. E nesse caso até mesmo para as pequenas e médias empresas que queiram estruturar aí uma governança corporativa, que queiram de alguma forma estabelecer processos aí menos complexos, né? Isso é muito interessante, isso é muito rico, né, para as organizações. Perfeito. O que você comenta, né? O que você comentou, né? Tem que ser lógico, né? A hora que você começa a exercitar essa criatividade, por isso que a gente vê, né? Muitas empresas aqui, falo que é um exemplo disso, sou suspeito para falar, né? Eu trabalho aqui, mas a gente tem, por exemplo, um programa TPS, que é o modelo Toyota, né? Com os Kaizens, e você começa a perceber assim, o quanto que é importante você fomentar essa criatividade na operação. Assim, você se depara com ideias assim, interessantíssimas, custo zero, e que muda a vida ali do dia a dia da operação, né? Seja no aspecto voltado à segurança do colaborador, seja no aspecto voltado a uma redução, uma eficiência maior daquele processo. Esse fomento, ele é muito importante. Porque senão todo mundo não adianta. Cai na rotina, todo mundo passa a apagar incêndio e ninguém mais quer saber sobre uma melhoria contínua, ninguém quer mais saber sobre controle. Há uma deficiência, às vezes, muito grande em entender o que é controle, porque, poxa, isso vai barrar, isso vai burocratizar. Mas, poxa, e se eu mudar o discurso e falar que isso, na verdade, vai potencializar a forma como a organização te enxerga, ou seja, vai trazer o benefício de imagem da sua área, você vai ficar menos exposto, você pode trabalhar um controle criativo que vai facilitar, ou seja, você não vai
fazer o duplo cheque, você não vai ter que conciliar 2, 3 vezes. Isso tudo vem de criatividade, não tem jeito, né? Então, primeiro você traz um pouquinho da literatura, entende que dentro do seu processo há um objetivo e você tem que conhecer muito bem esse objetivo, e os colaboradores desse processo têm que conhecer o objetivo do processo, e diante de qualquer objetivo as incertezas aparecem. É onde a gente começa a falar dos riscos, e se eu não conheço a incerteza, né, com certeza, se eu não conheço a incerteza, com certeza eu não vou conseguir gerenciar isso adequadamente, ou seja, eu não consigo identificar, eu não consigo avaliar e analisar essa incerteza, tampouco tratar essa incerteza de uma maneira criativa que me agregue valor, que me gere valor. Então, eu acho que assim, é uma conexão de muitas coisas, de conceitos de administração, que isso tudo, uma vez, né, todos nós aqui consigamos interagir, né, criar essa sinergia, é o que vai potencializar e proteger o valor da organização. Perfeito, Rafael. Muito, muito, de novo, né? A sua postura é muito serena, né? No sentido de, puxa, tenho aqui essas considerações são bastante importantes e interessantes. Bom, a gente está aqui mais ou menos há quase 50 minutos conversando. Parece que o tempo passa muito rápido, né? E tem muita coisa para falar sobre governança, muitas coisas para se dizer sobre governança, né? E, obviamente, a gente não se limita aqui a acessar o assunto, mas, pelo contrário, né, a gente está aqui só provocando, né, e trazendo essas boas experiências, essas boas práticas das empresas, das indústrias. A gente nunca falou sobre a indústria do agronegócio, por exemplo. Falamos sobre a indústria do petróleo, já falamos sobre a indústria de serviços, mas nunca falamos do agronegócio. E o agronegócio, ele é um tema especial porque ele é o coração, se eu posso dizer isso, né? É o coração do país, né? O agronegócio é o que move muitas vezes o nosso país, e ele precisa ter uma atenção muito especial, e as empresas precisam efetivamente pensar e começar a pensar, ou talvez continuar a pensar, não sei qual que é o estágio, né? Aí você pode me dizer melhor que o estágio dessas empresas do agronegócio, como que elas estão em questões de maturidade de governança corporativa. Porque eu vejo que, embora a gente tenha muitas empresas, seja médias, pequenas ou grandes empresas de agronegócio, nem todas, por exemplo, estão no novo mercado, são empresas de capital aberta, ou têm aí as suas estruturas de governança e assim por diante, né? Sim. Eu acho que essa vai ser a tendência, né? Daqui para frente, ainda mais, cada vez mais, né, o agronegócio ganhando, né, essa importância, né, para o país e para o mundo. A gente vê aí a pandemia, né, o quanto que vem reforçando a necessidade de trabalhar, né, o meio ambiente, energias renováveis, enfim. E a gente vê esse potencial do país, né, que alimenta o mundo todo, que tem um potencial muito grande ali na matriz energética, né, com essas energias renováveis, trabalha muito bem essas commodities, né, vem desenvolvendo cada vez mais esse mercado externo, né, com essas exportações. Então, eu vejo que cada vez mais isso naturalmente vai fazer com que o nosso agro, ou seja, as nossas empresas desse setor, elas atinjam um patamar adequado de governança, né, que tenham essa gestão, né, mais profissional, né, através de selos, né, através de participação, como você bem disse, no próprio novo mercado, enfim. Eu acho que essa é a tendência, novos investimentos virão, são operações, eu tomo como exemplo a nossa, né, operações nervosas aí, operações com capital intensivo muito grande, então a gente necessita, sim, de muito recurso, e para isso a gente precisa se empenhar
para tornar esse recurso cada vez mais barato, né, para o negócio. São commodities, não tem muito para onde fugir, preços regulados, então você não tem, né, outra alternativa senão se tornar mais eficiente, senão reduzir mais o seu custo e proteger esse ativo, né? Então, eu acho que, respondendo objetivamente aí a sua pergunta, essa vai ser uma tendência natural, é um caminho sem volta. O que eu vejo é um setor que não vai perder tempo com by the book, simplesmente para que alguém perceba que está indo bem. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que modelos customizados serão implantados visando essa geração e proteção de valor, que é o que já vem acontecendo. Perfeito, excelente, Rafael. E a gente percebe que algumas ações já estão sendo tomadas, né? O próprio Ministério da Agricultura hoje tem lá o selo agro que chancela aí algumas indústrias justamente para que esse selo seja o selo da integridade do setor do agronegócio. Olha que legal que nós estamos construindo, né? Que o país está construindo nesse sentido. Isso é muito interessante. E a gente vê, né, os principais pilares, né, giram em torno ali de integridade, né, sustentabilidade, ética, responsabilidade social, enfim. É um conjunto de boas práticas. O governo tem apoiado bastante, o Ministério tem apoiado bastante. Eu acho que assim, é uma questão de tempo, paciência, como em todos os setores, mas é algo que de fato a gente precisa evoluir muito, precisa sim de alguns aceleradores. Eu tenho acompanhado algumas coisas né, do próprio governo, né, do Ministério, enfim. Eu acho que as próprias organizações, como, né, a própria Única, enfim, são instituições que vêm cada vez mais fazendo um papel institucional muito importante, e nós aqui como empresas a gente precisa responder, né, a esse empenho que está sendo feito aí pelo governo e por essas instituições também. Perfeito, Rafael. Acho que a sua visão é bastante serena e bastante consolidada e firme, né? Essa que é uma postura interessante sobre questões de governança corporativa. Bom, e para a gente caminhar para o final, minha última pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas é uma questão de pensar e refletir sobre o mundo do agronegócio, né? Eu digo isso porque o mundo do agronegócio, ainda o próprio Ministério do Trabalho, por exemplo, mudando bastante do tema, né? Mas o próprio Ministério do Trabalho no Brasil, ele emite, por exemplo, uma lista de empresas que são empresas que fazem e atuam ou atuavam, né, com trabalho escravo, por exemplo, né? E o agronegócio ainda tem, infelizmente, alguns requisitos, né, nessa questão dessa questão de trabalho escravo e algumas coisas nesse sentido. Obviamente, o que vai contra todos os princípios de integridade, de compliance de uma empresa que é uma empresa ética, uma empresa íntegra e assim por diante. Pensando nisso, Rafael, eu queria que você comentasse um pouco sobre como que está a maturidade das empresas hoje do agronegócio, partindo do pressuposto de compliance, por exemplo. O meu conhecimento ainda sobre o setor, né, é difícil eu falar de uma visão muito abrangente ou às vezes profunda sobre isso, né? Mas assim, o pouco que eu tenho acompanhado né, depois de ter vindo para cá, né, ainda no período recente, mas eu tenho visto que assim diversas atividades antes que eram feitas no campo, né, e que exigia, né, essa mão de obra
essa mão de obra mais intensiva aí no campo, né, com práticas ali irregulares, né, em relação às leis trabalhistas, isso tem perdido bastante força, né? Então a gente vê cada vez mais tecnologia indo para o campo, a gente vê muito mais o operador ali do campo se profissionalizando, porque ele precisa agora ter alguns conhecimentos, né, que antigamente, enfim, era bem longe disso. Então um operador que às vezes, né, estava treinado ali para cortar manualmente, por exemplo, uma cana, hoje ele tem que operar uma colhedora que custa, né, quase R$1 milhão. Então, muda bem, né, a forma como você tem que lidar com esse profissional e o preparo desse profissional, e é algo que a gente já passou, a gente já começa a ver no campo muito dessa mão de obra mais profissionalizada, né? Perfeito. E até a escassez de determinadas mãos de obras que antes você tinha uma facilidade maior de contratar, às vezes, um operador para carregar um saco de açúcar. Hoje já é difícil você encontrar alguém que queira fazer essa atividade. Então, além da profissionalização, do avanço, né, desse setor em tecnologia, né, no campo e na indústria, vem também novas gerações. Então, eu acho que assim, essas duas alavancas aí fazem com que a gente cada vez mais torne esse risco um pouco mais administrado. Agora, é claro, você tem de tudo no setor, né? Você tem empresas, às vezes, menores e que ainda não possuem recursos suficientes para ter uma gestão tão profissional como um grupo maior, como nós aqui, por exemplo, na Cocal. Perfeito. Então, é difícil você equalizar isso, né? Então, muitas vezes, esses princípios, né, éticos ligados ao compliance, à integridade, ele tem que começar na cabeça do principal executivo. Então, é um trabalho, muitas vezes, para fazer no principal executivo, para que ele faça essa formação nos demais executivos, à medida que isso vai evoluindo e formando uma estrutura profissionalizada, até chegar num ponto onde você tenha um executivo que fale sobre isso, que traga literatura, que traga treinamento, que traga um aculturamento mais forte. Mas eu vejo que é essa evolução mesmo, que vai de empresa para empresa, dependendo aí do tamanho do negócio e dos recursos disponíveis. Perfeito, Rafael. Muito boa a tua visão. De novo, muito interessante. E assim, a gente realmente está dando um overview aqui, a gente não está falando de todos os detalhes que a governança, que compliance, enfim, eles possuem, mas esse pontapé inicial aqui é extremamente importante para a gente conversar. Bom, quero te agradecer por essa 1 hora de conversa, foi ótimo, e também deixar aqui como que os nossos ouvintes podem eventualmente te encontrar, se eles quiserem bater um pouco mais de papo com você, como que eles te encontram, você está na rede social, você está no LinkedIn, que eu sei, mas comenta pra gente se eles podem entrar em contato com você, como que eles podem fazer isso, acho que vai ser bem legal. Claro, primeiro foi um prazer bater esse papo, um papo de novo aí bem descontraído, gostoso, né, podendo aí colocar algumas opiniões, um pouco do que eu penso, um pouco do que eu trago aí de experiência, e isso é muito bom, gosto bastante de fazer isso. Como eu falei no início, né, você tem feito um trabalho excelente, tenho acompanhado não só em podcast, mas acompanho em grupos de WhatsApp, acompanho no LinkedIn, enfim, você está sempre se empenhando aí para movimentar esse mercado, né? Parabéns aí pela atuação. Em relação a como me encontrar, eu acho que o meio mais fácil seria o próprio LinkedIn, né? Todos podem me encontrar, tá? Como Rafael Accardo, né? Com 2 Cs. Eu acho que é a forma mais fácil de me encontrar, e assim, para mim será um prazer. Eu tenho certeza aí que eu vou perguntar muito mais do que responder.
como eu comentei no início, eu gosto muito do que eu faço e me motiva muito, né, cada vez mais buscar esse conhecimento. Então, de alguns amigos aí, eu acho que eu sou um dos mais chatos, porque vira e mexe eu ligo para um, ligo para outro, pergunto como está sendo feito. Então, o benchmarking, assim, eu adoro fazer. É algo que eu estou, né, de forma recorrente fazendo isso daí. Então, para mim vai ser um prazer estar em contato com todos que quiserem. Fico à disposição. O LinkedIn vai ser o canal aí, eu acho que mais rápido para a gente falar. Perfeito, Rafael. Muito legal. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, o seu tempo. E a gente fica por aqui nesse mais um episódio do Potencial Compliance Cast. E vocês que nos acompanhem, fiquem ligados nos próximos podcasts. Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, foi um prazer. Um abraço a todos.